Ei, boa noite, pessoal. Ei, Becker. Tudo certo com vocês? Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Fiquem à vontade para interagir aí com a gente na live. Hoje a gente vai ter um papo bem legal sobre planejamento financeiro. Coisa boa. Vamos esperar uns minutinhos para a gente convidar a Andresa para conversar com a gente. Estou muito animada para conhecer ela também. Aí, ó, ela já chegou aqui. Vou puxar ela para a gente conversar com ela já. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? E Ei, aí, Andressa, boa entramos? noite. Deixa eu pôr um fio. Oi, boa noite! Tudo bom? Tudo jóia, Andressa. E você? Tudo bem também. Eu tô escolhendo um filtro aqui, gente, porque essa hora, Fica à vontade. a vida da empreendedora não tá fácil. É essa hora do dia, né? A gente precisa de um filtro. E a gente tem que agradecer muito, Andressa, você por disponibilizar essa hora do dia, essa noite, para conversar com a gente hoje aqui. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, viu? Estou muito satisfeita e feliz de estar conduzindo essa conversa com você. Um prazer enorme mesmo. Obrigada, também fico muito feliz pelo convite. É sempre bom e confortável falar daquilo que a gente acredita que tem valor, né? E que gera transformação na vida das pessoas. Então, eu que agradeço a vocês pelo espaço. Vamos juntos. Ô, Andresa, para a gente iniciar o nosso papo de hoje, eu queria que você contasse para a gente sobre você. Quem que é a Andresa? Como que você iniciou mesmo essa vida empreendedora? Tá. Gente, eu sou uma mulher inconformada e vocês vão entender depois que eu contar a minha história. Mas eu sou Andresa Rodrigues, eu sou fundadora e CEO da Hermoney. E antes da Hermoney nascer, eu sou contadora de formação e trabalho com gestão financeira há mais de 10 anos. E aí eu sou especialista em planejamento e controle, tenho MBA em controladoria, tenho um monte como se fala, de certificados, enfim, um monte de papéis aqui que comprovam a especialidade. Mas mais do que isso, eu realmente já tomei muitas decisões envolvendo mais de 700 milhões a cada ano, cuidando mais de 16 pessoas remotos, em grandes indústrias, em altos conselhos de diretorias. Enfim, já vivi muita coisa na gestão financeira. E nos últimos 3 anos, mudei do ecossistema de indústrias para o ecossistema de startups, porque eu queria viver algo menos burocrático, algo que eu pudesse criar com mais fluidez. E fui ser Financial Head na Agenda Edu, que é uma grande edtech no Brasil. E ano passado, cheguei num momento na minha vida que eu queria muito criar algo para resolver um problema que estava muito latente nos meus ouvidos, sabe? Porque, em paralelo a todos esses anos trabalhando com gestão financeira e tomando decisões importantes, eu sempre estive envolvida em comunidade de mulheres, porque era algo que me acolhia, algo que me centrava até na vida profissional. Então, há 10 anos atrás, você está num conselho de diretoria numa grande indústria, era só eu, era a única mulher. Então, estar em paralelo ao profissional, estar nessas comunidades de mulheres sempre me fortaleceu muito. E comunidade de mulheres empreendedoras, como comunidade de autodesenvolvimento. E tinha uma coisa em comum nessas comunidades de mulheres, que era uma fala sobre dinheiro. Então, independente do status de sociedade, independente do grau de escolaridade dessas mulheres, elas sempre falavam que elas trabalhavam, nunca tinham dinheiro para nada, que elas tinham que esperar o marido, o irmão, o sócio, para poder saber se elas podiam gastar, se elas podiam comprar.
enfim, me doía muito no ouvido, sabe? Essas falas, porque eu dizia, gente, não, vocês não precisam, vamos facilitar aqui. É fácil, eu ensino vocês. Mas tinha uma crença muito mais profunda quando essas mulheres falavam dessa relação com o dinheiro. Então, no ano passado, eu resolvi conversar pessoalmente com o máximo de mulheres que eu conhecia para entender o porquê dessa relação, né? De onde é que vinha e se realmente era algo que elas queriam resolver. Porque, às vezes, você tem um problema e você gosta do problema. É inconsciente. Então, quando eu fui pesquisar, e eu conversei pessoalmente com mais de 60 mulheres, gente. Na época, o coronavírus não existia, a gente podia conversar com as pessoas pessoalmente, né? E aí, eu conversei pessoalmente com mais de 60 mulheres, perguntava para ela, olha, como que é essa relação com o dinheiro? Na sua empresa, quanto tempo você gasta fazendo a gestão financeira? E se você não faz, como que você se sente com isso? E era uma resposta pior do que a outra. Então, eu resolvi criar algo E quais eram essas respostas, André? Só porque eu fiquei curiosa. Nossa, era tipo, eu não faço gestão financeira. E como você se sente? Nossa, eu me sinto uma merda. Eu sinto que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu não mereço ter uma empresa, que minha empresa não vai ter sucesso. Então, por que você não faz gestão financeira? Não, porque eu não sei. Sabe? Eram, assim, um emaranhado de sentimentos que elas até se sentiam... Não sabia nem como começar, né? Como resolver. Só pra você ter uma ideia, isso é tão grave, essa história a relação com o dinheiro e o quanto que isso nasce na vida pessoal e impacta a vida empreendedora. A gente já recebeu na Hard Money mulheres que disseram assim, vou contratar vocês só para eu ver aqui mais claro como que tá a minha empresa, mas eu já sei que eu vou fechar a minha empresa porque ela não é vantagem não ter essa empresa. E aí, quando ela começava a ver os gráficos da Hard Money, os pushes, ela via que a empresa dela faturava muito bem. Só que ela tirava 70% do faturamento de prolabore. Como ela não tinha controle financeiro, ela não via. Aí achava que a operação da empresa que não era boa. Então, já comecei até a falar da Hard Money, né? Mas é porque realmente a gente criou algo para resolver algo simples, objetivo, e que resolve esse problema, acho que de todo empreendedor do Brasil, né? Então, a gente lançou a Hard Money, que é uma assistente financeira virtual que constrói e controla toda a gestão financeira. Como é que ela faz isso? Existe uma tecnologia chamada OCR, que ela lê foto. Então, basicamente, a empreendedora precisa enviar uma foto da receita, da despesa, para a nossa plataforma. A tecnologia lê o que está escrito na foto e preenche a plataforma. E aí a empreendedora vê em tempo real todos os gastos, todos os ganhos, o que ela tem a receber, detalhadamente a vida financeira da empresa dela. E aí ela pode tomar decisões 100% certas, né? Porque ela não usou uma planilha, o qual teve uma fórmula errada, o qual ela esbarrou e preencheu com um número a mais, a menos. Não tem nada disso. O que a gente até diz que as nossas clientes elas podem excluir o Excel do computador, porque a gente tem uma funcionalidade de relatórios personalizados, que é uma listagem de itens, e ela seleciona e consegue ver o relatório com a informação que ela quiser. Então, ela não precisa baixar uma informação, por exemplo, da Hard Money e manipular na planilha, porque a Hard Money já faz tudo isso para ela. Que legal. Ô, Andresa, eu vou só te falar porque a Tati informou a gente aqui pelo chat que seu filtro tá puxando seu rosto para frente. Aí parece que tá cortando a sua cara. Se você puder tirar ele ou colocar. Se eu pôr mais para trás, então, é isso? Acho que sim. Para mim aqui até que tá ok. O pessoal pode falar isso, tá tudo bem. A imagem. Vamos esperar para mim também tá. Então tá. Mas meio que é isso, né? Meio que a Hard Money nasceu para resolver todas essas dorezinhas que eu ouvi ali das mulheres falando, da dificuldade delas de não conseguir ver, de não conseguir saber. Muito legal, Andresa. E como que foi o processo de criação mesmo? Você juntou com mais pessoas para criar a Hermane? Como foi? Como que tá agora também? Então, a Hermane nasceu de uma forma para suprir essa dor. Então, a gente nunca quis criar um RP complexo, cheio de funções, aquela que ninguém nunca sabe
como preencher, como, enfim. A gente sempre quis criar algo que resolvesse a dor da cliente. Então, qual que é a dor da empreendedora? Ela precisa saber o que acontece com o dinheiro dela. E ela precisa que alguém faça isso por ela, porque ela não tem tempo de fazer, ela não tem tempo de aprender, porque ela, a empreendedora, muitas vezes é sozinha, e a mulher, então, ela tem múltiplas jornadas que tem que conciliar com a vida empreendedora. E aí a ideia foi, a gente começou a fazer por ela, né? Então, sei lá, os 4 primeiros meses do ano, a gente dizia, olha, manda as informações pra gente, a gente também pega as informações no banco, por uma integração, e constrói tudo para você e mostra. E aí a gente foi fazendo isso e as clientes diziam, olha, além disso, ai, tá perfeito, eu consigo exatamente saber o que eu faço, o que não faço, mas além disso eu queria mais uma coisa. Eu queria receber durante o dia, assim, uma dica de vocês, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Ah, eu também queria que vocês me ajudassem a cumprir metas. E aí nasceu uma funcionalidade, que são os pushes. Então, pushes de insights, pushes de desempenhos, pushes de metas. Por exemplo, push de desempenho. A gente analisa a base de dados da cliente e a gente diz, tipo aquela pessoa aqui, Paty, essa semana sua empresa faturou 30% a menos em relação à mesma semana do mês passado. Ou a gente compara com o mercado. A gente consulta bases do Sebrae, do IBGE, e a gente diz, Paty, a sua empresa de e-commerce de roupas femininas, no mercado ela fatura em média 50 mil, a sua faturou 30. E você recebe esses pushes durante o seu dia, porque aí você tem insights para tomar decisões, sem precisar parar, analisar relatório, reunir papel ou equipe, enfim. A ideia é que seja realmente um auxílio na tomada de decisões. E isso nasceu ouvindo as clientes. Então, por mais que eu trabalhe com gestão financeira há mais de 10 anos, né? Então, construir o produto na estrutura financeira foi muito fácil para a gente. Esses pequenos insights do que são importantes e o que dão assistência, sabe, para as empreendedoras, nasceu ouvindo o que elas queriam. Muito legal, Andresa. Eu ia te falar exatamente essa questão que o empreendedorismo feminino, né, o propósito que nasceu a Irmã, né? Então, empoderar mulheres para serem protagonistas utilizando finanças e empreendedorismo. É muito, assim, genuíno e, assim, eu desejo muito sucesso a Irmã mesmo. É um prazer enorme estar falando com você de novo. E eu ia trazer um dado também aqui para a gente conversar mais sobre ele, do IBGE. A gente sabe, né, que o empreendedorismo brasileiro feminino em si está crescendo, as mulheres já são a maioria, como os novos empreendedores, e a questão é que, tipo, o que leva elas a empreender é justamente esse ponto que você bem destacou, que é a questão da renda extra e independência financeira. O que você acha que são os maiores desafios para a mulher empreendedora relacionada a finanças? E outra questão que eu queria que você comentasse também é como que a gente realmente tem essa capacidade de entender a importância de separar os nossos gastos pessoais com os gastos do nosso negócio. Porque eu lembro que na segunda-feira a gente teve uma live com a Lud e ela falou exatamente essa frase. Se você não consegue controlar nem mesmo os seus gastos, como que você vai controlar os gastos da sua empresa? E muitas empreendedoras pensam da forma de que, vou esperar meu negócio crescer um pouquinho, depois que ele crescer que eu vou começar a fazer o planejamento financeiro. E não é por aí, né? De jeito nenhum. Então, respondendo do começo para o fim, assim, né? Tem uma pesquisa do Sebrae que mostra, foi divulgada em setembro do ano passado, que mostra que 66% das empresas de mulheres no Brasil não fazem nenhum tipo de gestão financeira. Nem no papel, nem na planilha, não fazem gestão financeira. Como consequência, as empresas dessas mulheres, elas fecham, elas falem, elas deixam de existir. Então, 102 mil delas deixaram de existir antes da pandemia, ano passado. E aí existem 3 grandes justificativas para as empresas, especificadamente de mulheres, não fazerem gestão financeira. Não sei se vocês sabem, mas só tem 58 anos que as mulheres do Brasil elas têm os direitos como indivíduos garantidos. Isso significa o quê? Que só tem 58 anos que as mulheres elas podem ter o próprio CPF, abrir uma conta corrente, estudar e tomar decisões sobre a própria vida. Antes disso,
elas precisavam pedir permissão, submissão ao pai ou ao marido. Então, existe muito pouco tempo que a mulher ela tem o poder de se relacionar com o dinheiro de uma forma mais autônoma. E aí, a primeira dificuldade é essa. É esse contexto cultural que a gente ainda está derrubando muros para poder construir e deixar sólido. É o primeiro motivo. O segundo motivo é que as mulheres empreendedoras, as mulheres no mundo, elas têm que, por um contexto cultural também, elas têm que conciliar a jornada empreendedora com outras várias obrigações pré-determinadas. Família, filhos, relacionamento, manutenção da casa. E o terceiro motivo para essa dificuldade da relação com o dinheiro é que 45% do mercado empreendedor do Brasil hoje, mercado feminino, empreende por necessidade. Isso significa que a empresa dela é a única fonte de renda para ela e para a família. Então, são 3 pilares que trazem muita responsabilidade, muito peso para essa mulher e para essa relação da mulher com o dinheiro. E aí acaba que por trazer tanto peso, muitas vezes a mulher ignora tratar dessa relação. Sendo que se não tratar, acontece esse número que eu acabei de mostrar, né? As empresas deixam de existir. Então, é uma relação que realmente precisa ser entendida, o porquê. Eu gosto muito de falar desses porquês, porque... porque, né? Mas é que faz muito sentido você, toda vez que você tiver um incômodo, você entender o que está causando aquele desconforto em você, sabe? Porque é a partir da causa raiz que você resolve um problema de fato. Não adianta, principalmente problemas que você vai ter a longo prazo. Eu sempre digo que dinheiro é uma pessoa de personalidade muito forte. Não sei se vocês conhecem alguém de personalidade muito forte. Sei lá, um ariano, um capricorniano. É aquela pessoa que se você não der uma atenção para ele diariamente, no momento que você mais precisar, querida, ele vai virar a cara para você com certeza. E aí, quando você traz essa metáfora para a vida real, você começa a entender que, cara, o dinheiro está na minha vida pessoal. Por mais que o dinheiro, a fonte dele seja na empresa, ele vai ser ali dissolvido na minha vida pessoal. Então, deixa eu arrumar aqui a minha relação pessoal de consumo, de expectativa do dinheiro vindo da empresa. Sabe, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a curar essa relação com o dinheiro que o brasileiro tem, né? Porque nós somos analfabetos financeiros, é ter essa consciência de como que você se relaciona. Até antes de querer ganhar mais, sabe? Ah, eu quero faturar mais, eu quero aumentar o meu prolabore. Antes disso, eu acho que a gente tem que entender muito para que você está usando o dinheiro, como que você está usando o dinheiro. Porque tá tudo bem você gastar, você consumir. A gente vive num mundo capitalista e a gente vai ser muito hipócrita se algum dia a gente entender que o dinheiro, ele não é bom. Porque ele é bom, ele é a moeda de construção desse mundo que a gente vive. O que não é bom é a forma como você se relaciona com ele. E aí a culpa é sua se ela não for bem sucedida, entendeu? Então é uma questão de autorresponsabilidade. Eu não sei se faz sentido para vocês. Faz Isso. muito sentido, André. E eu fiquei assim, como que a gente faz paz com esse ariano tão birrento que é o dinheiro? Como que a gente começa? Eu acho que a primeira coisa é isso, é tendo consciência de como você se relaciona com ele. Então, por exemplo, você faz o controle desse dinheiro. O que é o controle? Você dá uma atenção diariamente para ele? Se eu te perguntar hoje, olha, ou para os empreendedores que estão aqui, pronto, Diogo, você tem certeza absoluta quanto que você fatura, quanto que desse faturamento foi de taxa, quanto que foi o seu líquido, quanto que você tem a receber? Mas você tem certeza absoluta? Você conhece bem esses números dessa pessoa, dinheiro? Se ele disser que sim, eu garanto que ele tem uma boa relação com esse ariano, essa personalidade forte. Então, assim, não é difícil, entendeu? Não Agora é eu difícil. entendi. Não é... A gente tem que entender o ariano para ver o jogo de cintura e mexer com ele, né? Exatamente. E eu acho que é principalmente parte de você, entendeu? Quando a gente convive com alguém de personalidade difícil, quem tem que ser flexível é você.
Então, parte de você querer ser flexível, querer fazer a construção dessa relação e entender que o maior beneficiado dessa relação com essa pessoa de personalidade forte é você. Então, realmente, é você que tem que botar a energia da ação de controlar o financeiro, é você que tem que ter a energia da ação de definir metas, de definir despesas, sabe? É você que... É auto, gente. É autorresponsabilidade. Andres, eu pensei aqui também. E é realmente esse amigo nosso aí, o Oriano Bravo, dinheiro, que vai conseguir também levar a gente para os nossos objetivos e planejamentos, né? Se a gente não tiver paz com ele. Exatamente, exatamente. Porque essa pessoa de personalidade forte é a pessoa da ação, da construção. Então, se você estiver em paz, né, com essa pessoa de personalidade forte, você vai construir tudo que você quiser. Adorei essa metáfora, vou levar para a vida. E, Andresa, essa questão também de conseguir, primeiro, separar os meus gastos pessoais, definir o meu prolabore e levar isso para minha empresa. Como que você enxerga esses dois mundos? De finança, pessoa física e pessoa jurídica. Eu enxergo como o alicerce, sabe? Aqui na Hermani, a primeira coisa que a gente faz, e aí eu tenho uma cliente modelo aqui na live, vocês podem perguntar a ela depois, que é a Cláudia. A primeira coisa que a gente faz é separar essas finanças. Então, a Hermani cuida só das finanças da empresa, não é porque a gente não quer cuidar do financeiro pessoal, é para dar clareza que a empresa é uma coisa, por mais que você seja psicóloga, como o caso da Cláudia, autônomos e gerais, ainda assim, toda vez que você se veste daquele personagem que vai fazer um atendimento, que vai fazer uma venda, você é uma empresa. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é separar. A Hermani só atende e controla as finanças da sua empresa. Para você entender qual a sua capacidade de produção, qual a sua capacidade de conquista, qual a sua capacidade realmente de construção financeira. E aí, ter as finanças, e até para você definir o que você precisa ser capaz de faturar, de produzir, de vender, você precisa saber qual a necessidade do primeiro custo da empresa, que é o empreendedor. E aí é que começa a separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Então, beleza, eu tenho... Tipo essa cliente que eu falei aqui no começo para vocês, eu não sei se todo mundo estava online, mas aqui na Hermani, a gente tem uma cliente que chegou dizendo que ia passar só uma semana, porque ela estava contratando a plataforma só porque ela queria ver os números e ter certeza que a empresa não prestava. Estava falida, né? Estava falida. E aí, na primeira semana que ela viu os números, ela descobriu que a empresa faturava 3 vezes mais que o mercado geralmente fatura e ela consumia 70% do faturamento de Prolabore. Então, separar as finanças da pessoa física, da pessoa jurídica, a primeira coisa é entender que essa pessoa aqui promove, né, tem a capacidade de promover dinheiro, de gerar dinheiro. Essa pessoa aqui, ela tem a necessidade de consumir dinheiro e tá tudo bem para consumir mesmo, porque tem que viver bem. Só que essa pessoa aqui, ela tem que ter um limite, né, gente? Um limite mínimo para viver bem, não é para sobreviver. O empreendedor, ele não precisa só sobreviver. Ele precisa viver bem, mas você tem que ter um limite. Quando você tem esse limite aqui, sei lá, eu preciso para viver bem, chutar aqui, tá? 10 mil reais. Você vai começar a construir a meta de vendas, por exemplo, sabendo que você já tem contas a pagar de 10 mil reais. Então, empresa querida, vamos lá vender muito bem, porque nós já começamos devendo 10 mil reais. Percebe? Que você é um custo da empresa, né? Exatamente. Não, e essa definição, ter essa clareza de, primeiro, conhecer, cara, quanto que eu preciso para viver bem como empreendedora? Se você não conseguir, por exemplo, eu não sei como que eu consigo calcular viver bem. Então, por exemplo, compara no mercado o que você faz na sua empresa. Por exemplo, aqui na Hermani eu sou o CEO. Então, eu sou uma pessoa estratégica, né? Uma pessoa estratégica custa mais ou menos no mercado, sei lá, 20 mil reais. Então, e o meu custo de vida é, sei lá, 15 mil reais. Então, 20 mil reais está confortável para mim receber, entendeu? Mas você tem que ter um prolabore definido, gente. Não dá para viver... Se você não tiver um prolabore definido, você está fazendo roleta russa com o caixa da sua empresa. Ou você vai começar a achar que o caixa da empresa, tipo essa cliente, né, do começo, eu tô falando... É o caixa dela, né?
Não, ela é o caixa eletrônico. Ela disse, caraca, gente, foi muito importante você ter me mostrado esse gráfico, porque eu achava que a empresa era um caixa eletrônico e não tinha consciência disso. Muito legal, André. Outra questão que eu ia trazer para essa questão de planejamento financeiro também é uma pergunta que você soltou esses dias aí no Instagram e eu queria trazer para cá esse questionamento. A gente está vivendo a pandemia, né? E segundo os dados do Sebrae, muitos empreendimentos e negócios faliram justamente porque a gente não tinha passado por isso antes. Então, o empreendedor não estava preparado para esse momento. Muitos negócios tiveram que se adaptar muito rapidamente ao meio digital. Muitos não precisaram ser fechados mesmo. Mas e agora, né? Que a gente está vivendo e vive a pandemia, será que essas empresas realmente aprenderam que é importante ter previsibilidade de caixa, capital de giro, e ou não? E se não aprendeu, Andresa, por que é tão importante a gente pensar nesse planejamento financeiro? Como que a gente pode construir um planejamento financeiro nesse período de tão caos que a gente está vivendo? Legal. Eu sei que a crise do coronavírus foi algo assim, sei lá, incalculável a nível de impacto para todo mundo. Mas no mundo a gente já passa por muitas crises há muitos tempos, né? Assim, então, por exemplo, na indústria a gente viveu um impacto muito grande. Por exemplo, a indústria que eu trabalhava, a gente faturava 70 milhões por mês, a gente passou a faturar 27 em 2015, com a crise de 2015. Então, a crise, ela é algo iminente, sabe? Algo que você pode ser que aconteça. Então, eu enxergo que o coronavírus foi foda, impactou, pegou muita gente de surpresa, mas o grande problema para toda essa crise econômica foi a falta realmente de estrutura de gestão financeira. Tem uma coisa que eu sempre falo, é que quem se conhece se adapta. Então, se conhecer na empresa, por exemplo, é saber quanto que você custa, qual é a sua média de faturamento, qual é, tipo assim, na Hermana a gente tem lá no dashboard um ranking de despesas. Então, cara, quais são as minhas 7 principais despesas? Porque no momento de crise, se essas 7 principais despesas aqui são recorrentes, quem que eu corto primeiro? Não vou cortar no feeling, tipo assim, vou cortar o João que me entrega pão, porque eu acho que ele deve ser cortado. Não. Se você se conhece, Sem se você achismo. tem... sem achismo. Se você se conhece, se você tem certeza quais são seus custos, eles são lá ranqueados do maior para o menor, a nível de impacto, a nível de volume financeiro, você vai tomar uma decisão certa, entendeu? Então, acho que o maior motivo para você se planejar a partir de sempre, mas principalmente para 2021, que a gente não sabe, né? A gente já não sabia o que ia acontecer em 2020. Agora, com todas as notícias, com todas as, sei lá, incertezas, a gente sabe menos ainda. Então, se você se conhecer, pode vir o que vier, gente. Assim, você vai sentir um impacto? Vai, mas você vai sentir um impacto muito menor. Eu posso até dar um exemplo aqui de vida real da Hermani, por exemplo. A gente cresceu 600% esse ano, sabe? Foi menor do que a gente esperava, porque a gente sonha grande, mas foi muito bom pra gente. E não foi bom porque, vocês têm um produto de gestão financeira, estão no meio de uma crise financeira, econômica financeira, foi por isso que vocês cresceram. Não, a gente cresceu porque a gente tinha um objetivo e, independente do que acontecesse, a gente sabia como adaptar aqui os custos, os ganhos, para continuar rumo a esse objetivo, entendeu? Então, a gente ficou muito abalada lá em março, quando chegou, porque a gente pensou, caraca, vamos todo mundo morrer, o Apocalipse, aquele filme que a gente assistiu. Não é. Estamos vivendo isso? Não, ninguém... Assim, a gente sabe que teve muitas coisas tristes, mas falando de forma prática, a gente viu que, cara, qual que é o nosso objetivo? Aquele. Então vamos ajustar aqui, talvez a gente chegue mais lento nesse objetivo, mas a gente vai chegar, que é o que aconteceu com a gente, sabe? A gente queria crescer 800%, cresceu 600%, mas estamos chegando. E estamos chegando com 90% das metas desejadas concluídas, porque apesar de toda a tormenta, a gente se conhecia muito bem, sabia qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte, ajustou e seguiu.
Vocês se conhecerem, conheceram o contexto que vocês estavam indo, né? Se adaptaram, igual você falou aí, para alinhar. Legal. E, por exemplo, as empreendedoras mesmo que estão aqui vendo a gente na live, o que você acha de dica mesmo que a gente pode dar para elas começarem a fazer esse planejamento para 2021? Como que a gente começa a pensar nesse planejamento? Como realmente pensar nisso nesse período que a gente está vivendo, sabe? Entendi. Olha, para você planejar algo, ninguém planeja algo que não conhece, né? Porque se você planejar algo que você não conhece, na verdade você está sonhando. O planejamento, quando a gente fala de planejamento financeiro, ele tem que ser o máximo mais concreto possível. Andresa, mas como é que eu vou conseguir construir algo concreto se a gente acabou de dizer que o cenário está incerto? Então, por exemplo, não sei que tipo de negócios que vocês têm, mas a Harmony é uma empresa de tecnologia. Então, a gente está definindo o planejamento financeiro para 2021 da seguinte forma. Como foi que a gente se comportou nos 6 últimos meses, que foram os meses mais malucos no ano? A gente se comportou com um faturamento médio de tanto e as despesas tanto. O que a gente quer que aconteça em 2021? Então, a gente quer que aconteça X. Então, para acontecer X, eu preciso de tanto de receita, tanto de despesa. Mas eu sei que o nosso tempo de receita aumentar está demorando muito mais, porque eu estou usando como referência os 6 últimos meses. Então, para você construir realmente um bom planejamento, você tinha que ter registros. Então, você tem que ter uma referência de gestão financeira, né? Então, tem que fazer os registros, que é o quê? Fluxo de caixa, DRE, contas a pagar, contas a receber. Isso são coisas básicas. Você constrói um planejamento, por mais que você esteja olhando para o futuro, olhando para esses registros, até para você saber qual é a sua capacidade. Não adianta você dizer, não, para 2021, no primeiro trimestre, eu quero faturar 300% a mais. Se você olha para o seu histórico, você nunca faturou isso, o que vai acontecer na sua empresa? Um milagre divino? Aí você faz um planejamento aleatório, sem olhar para os relatórios, né, para os registros, aí não consegue alcançar a meta, se frustra e diz que o problema é da empresa e que as finanças não é para você. Isso é também uma coisa muito importante olhar na hora do planejamento financeiro, sabe? Ter metas palpáveis, quebrar o seu planejamento. Sempre digo que o planejamento, né, a gente faz um planejamento para um ano. O que a gente bota nesse planejamento? O que a gente quer conquistar aqui nesse final do ano? O sonho grande da empresa para esse ano. Só que para a gente chegar no final do ano, a gente tem que percorrer vários pedacinhos assim do caminho. Que aí você pode dividir esses pedacinhos em trimestres, por exemplo. E é legal que esses trimestres eles tenham metas financeiras para você fazer essas pequenas conquistas e construir o caminho para o objetivo lá no final do ano. É assim que você meio que, falando no olhar estratégico, né? Você constrói o seu planejamento financeiro. Muito legal, Andressa. Você falando também, lembrei de uma fala da Lud, segunda-feira, que ela falou exatamente assim. Quando ela começou realmente a ver as finanças dela, ela viu que ela gastava R$ 90 de bala por mês. Pô, que gasto é esse? Por que você está gastando com isso? Quando a gente realmente começa a se importar com a educação financeira, e é um pouco difícil também a gente começar a realmente estudar sobre isso e ver a importância disso, né? Aí, uma pergunta que veio aqui na minha cabeça é: qual dica mesmo para a gente realmente entender e começar a usar no nosso dia a dia essa educação financeira, sabe? Essa importância de parar para olhar nossos gastos diariamente, porque também não é uma planilha que vai resolver as finanças da sua empresa, né? Vai ser o seu controle, então você tem que ser responsável pelo seu dinheiro. Eu acho que assim, primeira coisa é mindset, é pensamento, sabe? Primeiro passo da educação financeira, a gente aqui na Remoney oferece muito para os nossos clientes, muitos conteúdos sobre gestão financeira e alguns cursos, né? A gente está até montando um curso agora sobre como tomar decisões financeiras e o primeiro módulo é com a psicóloga. E Legal. Por quê? Porque na relação com o dinheiro, a primeira coisa não é o concreto, não é o dinheiro na sua mão chegando e saindo. É a forma como você se relaciona com essa pessoa, né? Como a gente estava falando aqui. Então,
para essa relação funcionar, para o seu controle financeiro existir, para você conseguir alcançar as metas que você quer com o dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que as finanças, elas são uma ferramenta de apoio e não um inimigo iminente. Eu vejo muito isso quando as empreendedoras chegam aqui, sabe? Com essa de que não é porque o dinheiro ele é difícil e aí a qualquer momento ele pode faltar e aí eu não sei quanto que eu gasto, sabe? Parece que vai sempre acontecer alguma coisa de ruim e elas estão ali na defesa. Então, se você inconscientemente, gente, porque às vezes é inconsciente, tá? Se relaciona assim com o dinheiro vai ser sempre ruim para você. Você vai sempre se ferrar com o dinheiro. Então, a primeira coisa para fazer as finanças na sua empresa dar certo é você querer, você ter consciência como você se relaciona e diariamente você, ao fazer esse controle financeiro, você entender que você está fazendo aquilo dali porque é bom para você, né? Tem um curso que a gente faz que a gente pede para as mulheres gritarem 3 vezes que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Para ter ideia do poder disso, tem mulher que chora, sabe? Porque tá muito enraizado na gente todas essas crenças. Por mais que a gente esteja falando assim, vamos lá, coloca um alarme no seu celular e todo dia, não por 21 dias, por um ano inteiro, escreve no seu caderno tudo que você gastou e tudo que você recebeu. Cara, se você fizer isso de forma mecânica, se você não fizer isso acreditando que você está fazendo esse exercício porque vai te trazer algum benefício, que é ter clareza da sua movimentação, não vai funcionar. Então, acho que a primeira dica de finanças, de relacionamento com o dinheiro é queira usar o dinheiro como ferramenta de apoio. Enxerguem o lado bom deles de auxílio, né, aos seus objetivos. Realmente. E essa questão de mudança de hábito também é muito significativa quando a gente pensa em educação financeira, né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que controlar o que a gente gasta, a gente também tem que se esforçar para mudar alguns hábitos. Que, às vezes, mudando esses hábitos, o dinheiro pode sobrar um pouco mais para aquele objetivo de longo prazo. Eu acho que essa questão também de ter objetivos, igual você tinha falado, né? De ficar os objetivos é muito importante por isso. Sabe uma coisa que eu acho que é a coisa que mais causa impacto? É você ter clareza, você ver. Então, por exemplo, aqui na Hermoney, as empreendedoras elas fazem esforço nenhum para construir o controle financeiro, porque basicamente ela tira uma foto e ela vê o controle financeiro, né? Ela vê lá quanto ela gastou, enfim, vê exatamente o que aconteceu. É um esforço muito mínimo, se a gente for pensar quantos prints, quantas fotos a gente tira durante um dia, né? Só que apesar dessas empreendedoras fazerem mínimos esforços, elas têm grandes impactos na vida dela. Por quê? Porque ela tá vendo colorido, em números grandes lá no gráfico, exatamente com o que ela gastou. Então, por exemplo, essa empreendedora que eu citei aqui, que 70% do faturamento ia para o Prolabore, ela se enganava, né? Ela não sabia que ela gastava 70% do faturamento e que a empresa estava ficando endividada. Então, quando ela Por causa dela. Por causa dela. Então, ter clareza, você vê, sabe? Cara, nossa, como assim? O que aconteceu com o meu dinheiro? Isso vai te educando, te constrangendo. Peraí. Acho que travou um pouquinho. Aí. Uma ligação que entrou aqui. Não, beleza. Mas é isso, eu precisava falando de... Eu acho muito importante ter o controle financeiro, mas hoje, com a tecnologia tão disponível, eu acho que a gente não precisa fazer grandes esforços, né? Por exemplo, se você usa para controlar a vida pessoal, tem Guia Bolso, que ele faz um fluxo muito parecido com o da Hermoney, né? Controla lá as finanças. Se você é empreendedor, tem a Hermoney, que você tira uma foto e ela faz tudo por você. Ou nem tira foto, se você tiver integração com os bancos. Então, fazer o esforço de construir já está muito mais fácil. Né? Só você eu acho que esse mindset mesmo, essa questão da educação financeira, que eu acho que tem que ser muito mais trabalhada, né?
Exatamente. Andresa, eu queria aprender mais com você também, se você tiver mais alguma dica pra gente de como organizar o planejamento financeiro e, enfim, aprender mais mesmo com essa jornada sua. Eu acho que eu não é porque para mim, né, finanças é algo que é muito simples. Eu acho que a maior complicação das finanças são realmente é o ser humano. O que torna o Uhum. financeiro difícil, o que torna o financeiro bagunçado, o que faz as empresas quebrarem por falta de dinheiro, não são as finanças, são o ser humano. É o ser humano, né? É o ser humano, na verdade. É o ser humano que não se propôs a olhar para o dinheiro, que não se propôs a analisar. Então, se você quer uma dica assim, cara, Andresa, como é que eu me preparo para 2021? Eu queria muito que a minha empresa desse certo, que chovesse. Gafanhoto já choveu, né? Esse ano foi tão maluco que aconteceu tudo. Qualquer exemplo que eu der vai ser mínimo. Mas sei lá, eu queria muito que chovesse canivete e eu não fosse abalada. Minha empresa continuasse assim, vendendo, continuasse pagando as contas, continuasse com o meu prolabore. Como é que eu faço? Eu acho que é o básico. Olhar para o seu fluxo de caixa todo dia de manhã. Empreendedora, acordou, entra aqui na plataforma que você tiver, pode ser Hermoney. Você olha para o seu fluxo de caixa e vê, ah, não, beleza, esse mês nem acabou ainda, mas eu já estou vendo aqui que a gente tem receita suficiente para o volume de despesas. E eu estou olhando para os próximos 3 meses e eu estou vendo que a gente tem a receber aí futuros. Então, olhar, gente, acompanhar. Planejamento financeiro é visão, sabe? Não é difícil, não é Mas difícil, exige disciplina, né? exige Acho que a querer. palavra sai. Exatamente, exige disciplina, mas exige pouco esforço, sabe? Eu não acho, principalmente com a ajuda da tecnologia, que a gente faça grandes esforços. Para ter noção, na minha época, né? Na minha época, parece aquelas senhoras, mas na minha época de controle financeiro, nem os softwares, nossa, softwares antigos, eu usava TOTUS na época, nem os softwares mais robustos conseguiam mostrar pra gente o que ia acontecer nos próximos 6 meses. A gente tinha que fazer planilha, e aí a gente fazia. Não existia o Google tão potente. Então a gente queria projetar, por exemplo, como é que ia estar os custos de matéria-prima. Aí eu tinha que sair ligando para o fornecedor para perguntar, olha, o ano está começando, vocês estão começando o ano com quanto? E esse ano vocês tiveram variação de quantos por cento de aumento? Gente, hoje você dá um Google e aí você vê qual o preço que custa a sua matéria-prima, quanto que ele variou durante o ano, e você joga esse valor para os próximos 12 meses, sabe? Tá tudo muito fácil. Então, acho que é realmente ter a ação de querer dar certo. E uma coisa que funciona muito, e aí funciona real, por tudo que eu já vivi, mas principalmente a gente fez esse ano, em janeiro desse ano, a gente fez um workshop para as clientes de planejamento, né? E a gente faz todo ano, a gente vai repetir também. Mas a gente fez elas definirem um grande objetivo. E aí, todo mundo definiu lá no dia do workshop um grande objetivo de conquistar esse ano. E aí, agora a gente vai se reunir e vai bater como que foi esse objetivo. Mas como elas tiveram um compromisso de parar e dizer, nossa, o que eu quero que aconteça com o meu dinheiro no final do ano? Quero que o faturamento cresça 300%? Quero que, sei lá, eu crie 3 produtos para não depender só de um? Então, foi muito legal ter um objetivo e ver o desenvolvimento dessas mulheres, porque foi o que moveu elas na hora que, por exemplo, a coronavírus chegou, sabe? Elas diziam, nossa, mas é porque eu defini aquele objetivo de lançar mais 2 produtos e eu não vou conseguir. Calma, se planeja, atrasa 2 meses e lança os 2 produtos. Como essa cliente que estava aqui agora, a Cláudia, ela lançou mais produtos porque era o objetivo dela. E aí fez as rendas extras e fez a empresa continuar crescendo. Então, além da construção, do controle, da clareza do que acontece com o seu dinheiro, ter um objetivo grande faz com que diariamente você se motive, sabe, a continuar agindo, a continuar pensando em soluções e não só em problemas. Legal. Um objetivo grande, mas que esteja de acordo com o seu planejamento financeiro ali, né? Que esteja Dá para você real. atingir ele.
seja real. Seja Legal. real, por favor. Sem pensar em canivete. É, Ô, Andresa, e a Amandinha perguntou aqui também para você compartilhar com a gente mais algum case legal das Hermanes, ou de alguma cliente sua de lá. Se ah, você... tá. Nossa, gente, tem muita história para contar, tá? Porque é muito legal as quebras que acontecem. Então, por exemplo, quando você começa a se relacionar bem com o dinheiro, a ter controle não, a ter visão, a palavra é visão do que acontece com o seu dinheiro, você começa a meio que se conhecer, sabe? Tem uma cliente que ela chegou e ela disse, olha, eu quero muito contratar vocês, todas as minhas amigas usam, tá todo mundo muito feliz. E eu tô aqui endividada, tô quase fechando a clínica. E queria até botar uma meta aí só para eu pagar as contas mesmo e continuar. Aí a gente tem uma funcionalidade que se chama metas, que você define quanto que você quer, o período que você quer concluir essa meta, e aí semanalmente, diariamente, no tempo que você quiser receber, você recebe um push dizendo como que você tá. Então, por exemplo, ela configurou que ela queria ter uma reserva de 16 mil reais até dezembro desse ano, 30 de dezembro, se eu não me engano, porque ela queria quitar essas dívidas. E aí, todo dia ela recebia um push. Então, ela tinha, por exemplo, por mês, a meta de guardar, sei lá, R$ 1.000, não, R$ 1.500. Aí ela disse que recebia, olha, faltam 20 dias e R$ 1.000. Ela disse que saía atrás de vender no mesmo dia esses R$ 1.000. Eu sei que ela conseguiu juntar os 16 mil para pagar as dívidas, pagou as dívidas e ainda juntou mais 16 mil para capital de giro muito antes de dezembro. Porque tinha essa motivação do que... O mérito é todo dela, tá, gente? Ela definiu quanto ela queria, ela escolheu, buscou a Hermione para ajudar ela num ponto fraco, que ela não sabia fazer gestão financeira, nem tinha tempo. Então ela buscou a Hermione para ajudar ela e ela escolheu, né, resolver esse problema. E é muito engraçado que ela disse, cara, eu nunca pensei do fundo do meu coração que eu fosse conseguir quitar essa dívida. R$ 16 para mim era tanto dinheiro que eu achei que eu ia fechar a empresa porque eu devia esse dinheiro. Ela conseguiu liquidar, ela dobrou a meta, né? Ela conseguiu pagar o que ela devia e ainda fez um capital de giro do mesmo valor para a empresa dela passar por qualquer eventualidade. Então, quando você tem essa visão do seu dinheiro, sabe? Parece que você tem a visão da sua capacidade também. E você se cobra para realmente atingir o seu objetivo, né? E Muito legal você isso. vai tendo a capacidade. Poxa, eu consegui fazer R$ 1.000 em uma semana. Antes eu, sei lá quanto tempo eu passava para fazer R$ 1.000. Então, se eu conseguir, eu consigo repetir. Aí você vai ter a visão do que acontece com o seu dinheiro, vai te dando essa segurança de que realmente você é capaz de construir, você é capaz de fazer, você é capaz de superar. Muito legal. Realmente você quebra com a síndrome da impostora e acredita Total. realmente no seu negócio, né? Exatamente. Você acredita em você porque você foi lá e concretizou, né? Você realizou. Maravilhoso. E Andresa, para a gente ir terminando, eu queria ouvir de você quais conselhos também você deixa para as nossas empreendedoras arrebentarem, prosperarem em 2021. Olha, eu acho que o maior conselho é façam as pazes com as finanças e usem as finanças realmente, eu acho que eu falei aqui já, como ferramenta de apoio. Dinheiro, ele não é só para comprar coisas ou para pagar os seus boletos, sabe? Dinheiro tem uma possibilidade de criar, de te realizar, de te colocar para viver coisas que você talvez nem deseje ou nem conheça, porque você acha que dinheiro é uma barreira. Então, toda vez que você for olhar um fluxo de caixa, por exemplo, que eu acho que é um relatório que toda empreendedora, se não conhece, precisa conhecer e tomar no café da manhã, toda vez que você for ler um fluxo de caixa, leia como se você estivesse lendo assim, uma carta de uma amiga. Deixa eu ver aqui como foram as minhas receitas, deixa eu ver como foram as minhas despesas, com prazer, sabe? De entender o que está acontecendo com o dinheiro. Isso muda totalmente a forma como você se relaciona na vida, gente.
Outra coisa, você falou da síndrome da impostora, e eu trouxe para vocês como dica, é que toda mulher no mundo, mas se você é empreendedora, você precisa comprar amanhã, esse livro aqui, ó. Tirem print. Não tá dando pra ver. Não? Arreda um pouquinho pra trás, Andresa. Que? E pode falar o nome pra gente também. Tá. Aí. Ouse Crescer, da Tara Mohr. Ele é um livro, a Tara Mohr, ela é psiquiatra, e ela desenvolveu nesse livro várias atividades para a gente, de vez, fazer as pazes com a síndrome da impostora, com a impostora que habita na gente. E é um livro, parece técnico, porque foi construído por uma psiquiatra, mas é um livro muito prático, porque tem exercícios mesmo, de, por exemplo, para, pensa, o que é que você sente quando você, mulher, está no ambiente X, como você reage, o que você gostaria de fazer diferente. Gente, é um livro muito, muito potente. Eu acho que em todo canto ela deveria me pagar royalties, porque para onde eu vou, eu indico ela. Porque é um livro muito, muito importante. E sabe, quando a gente é empreendedora, a gente tem a sensação de que é tudo muito solitário. Porque no final do dia, a última decisão é nossa, sabe? E por você, consequentemente, ter que tomar decisões sozinhas, decisões que impactam a vida das outras pessoas, você se questiona muito. E aí você dá muito espaço para impostora vir e atingir, né? Então, esse livro, ele tira muitas vendas, sabe? Ele é muito maravilhoso. E se alguém quer começar 2020 se relacionando diferente com o mundo, por favor, mulheres, leiam esse livro. Que ó, já anotei aqui, já vou ler. Sério, é muito Muito bom. boa, Andresa. E tem algum filme também que você indica pra gente? Olha, eu não sou muito de filme, eu acho. Eu assisto o mesmo filme 50 vezes. Mas, mas eu gostei muito dessa série que eu assisti por último do xadrez. Eu fiquei até a fim de aprender a jogar xadrez. Esqueci como é o nome, alguma Fala coisa da muito desse rainha. empreendedorismo, Fala muito empoderamento, né, na verdade. muito sobre protagonismo, né? Que ela vai lá, ela faz, tem um monte de coisa contra, mas se ela descobriu que é aquilo que ela gosta, ela vai lá, faz, executa. Acho que reflete muito do que a mulher empreendedora ela tem que viver, tem que fazer para poder viver do que ela acredita, né? Mas é isso. Assim, eu diria que empreendedoras leiam esse livro, façam os exercícios, porque a coisa mais importante para a empreendedora é, cabeça. É você estar bem com você mesma. Acho que ninguém na vida toma tanta decisão como quem tem a própria empresa. E se você quer Você toma crescer, decisão pra você e pros outros, né? para Igual os você outros. tava falando. E se você quer crescer, saiba que esse sentimento de solidão, ele só aumenta. Você pode ter 80 funcionários, mas no final do dia a decisão fatal é sua. Então você tem que se preparar desde o dia zero. Pensar como uma empresa grande, pensar como uma empreendedora foda, desde o dia que você pensou em ter uma empresa, vai fazer muita diferença. Eu amei esse papo, Andresa. Muito obrigada mesmo. Tô me sentindo até Obrigada. empoderada depois dessa conversa. E espero que todo mundo tenha gostado também. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais. Sim, Conta com contem a Cora também. comigo. Nossa, estamos aliados. Contem comigo, contem com a Hermione. Quem tá aqui, sigam o perfil da Hermione. A gente compartilha muito conteúdo sobre como tomar decisões importantes, decisões financeiras importantes, né? Porque a gente sabe que independente de quem pode ou não ter uma assistente financeira, todo mundo precisa ter as finanças muito alinhadas, muito bem estruturadas. Então a gente faz questão de distribuir o máximo de conteúdo gratuito possível para que os empreendedores no Brasil sejam cada vez mais preparados para enfrentar qualquer incertezas, que a gente nem chuta mais quais serão, que a gente sabe que a gente precisa realmente viver o nosso protagonismo, nossa verdade, nossa liberdade como pessoas. Nos conhecer para nos adaptar. Vou levar isso para a vida. Muito Ai, obrigada, que bom que Andresa. vocês gostaram. Beijo, gente. Amei. Obrigada. Beijo. Até mais, galera. Gente, eu não sei o que eu